eu quero falar com vocês sobre medo. É isso mesmo, medo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui ao consultório falando sobre o medo de agir na vida. Coisas que elas gostariam de fazer, mas que têm receio. Medo do novo, medo de se arriscar, medo de inovar, medo. E o medo é tão grande, que elas acabam por paralisar suas vidas. E a minha pergunta é, medo do quê? Do que você tem medo? Muitas pessoas têm medo de serem infelizes. E muitas vezes, por medo da infelicidade, elas não se arriscam. E não se arriscando, não tentando realizar alguma coisa que elas gostam ou acreditam, por medo, elas acabam ficando infelizes. Eu já fiz um vídeo aqui uma vez falando que muitas vezes por medo de sofrer a pessoa sofre. O medo, não é que nós não tenhamos que ter medo. O medo, se ele for um medo razoável, ele pode nos balizar. Então, se você tem medo de fracassar numa apresentação profissional, você se prepara para essa apresentação profissional, você estuda, você se organiza para fazer uma boa apresentação. Se você tem medo de fracassar numa relação, você cuida da relação. Você cuida, né, no sentido de manter um bom diálogo, de ter uma generosidade para com o outro e observar se o outro tem essa generosidade para com você. Então o medo, muitas vezes, ele nos baliza. Porque quando a pessoa também não tem medo de nada, é como a criança, né? A criança chega numa piscina, ela acha aquilo legal, criança pequena, nos 2 anos, e se joga. E aí pode morrer. Então o medo, ele nos baliza, ele nos ajuda para que nós possamos preservar a nossa vida. Então é o medo que preserva. Agora eu não estou falando desse medo. Eu estou falando daquele medo que destrói, daquele medo que impede, daquele medo que faz com que nós nos paralisemos. E aí você vai dizer, Maria Cristina, mas que medo é esse? Vocês sabem que isso pode ser muitas vezes medo do sucesso? Pois é isso mesmo. Parece incrível, né? O Freud tem um texto maravilhoso chamado Arruinados pelo Êxito. Pelo êxito, tem pessoas que têm tantas questões, tantas culpas inconscientes, que elas não aceitam o fato de que elas podem ser bem-sucedidas na vida. E esse medo de ser bem-sucedido paralisa a vida dessa pessoa e faz com que ela seja muito infeliz. Então, nesse momento que você tem boas ideias, que você tem bons projetos, que você tem desejos na vida para você e você não consegue realizar, comece a pensar sobre isso. Que medo é esse? Será que esse medo tem alguma relação com alguma questão sua que você ainda não se deu conta? Alguma culpa? Alguma coisa que te impeça, como se você não fosse merecedor do sucesso, como se você não fosse merecedor da felicidade? Porque tem muita gente que diz, esse emprego, isso não é para mim. Nossa, que pessoa interessante, isso não é para mim. Por que não é para você? Por quê? Passa a não ser para você quando você diz isso. Quando você diz não é para mim, aí não é mesmo, porque você não vai fazer nada na direção disso. Então, vamos começar a refletir. Essa é a proposta do canal. Refletir. Vamos refletir sobre isso. O que te impede? O que te paralisa? O que te bloqueia? Vamos refletir. Deixe seu comentário neste vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.